Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre gráficos e superfícies de nível para funções de três variáveis. Bom, só para relembrar, né? Uma função real f de três variáveis associa a cada tripla, que eu vou chamar aqui de x1, x2, x3, mas quem quiser pode chamar de x, y, z, tá? Pode usar a notação favorita. A cada tripla, x1, x2, x3, um único número real, w, que é f de x1, x2, x3. Ou seja, o que é uma função de três variáveis, né? É uma função que, para cada ponto do domínio da f, o D é o domínio da f, tá, pessoal? Que nesse caso, como são três variáveis, é um subconjunto do R3. Então, uma função é uma relação que pega cada ponto, cada tripla no domínio de f e associa a um único valor na imagem, tá? A imagem dessa função é o conjunto dos reais. Ou seja, f de x1, x2, x3, que nós chamamos de w, é um número real. Tudo bem? Bom, então aqui como um primeiro exemplo, né, de uma função em três variáveis, aqui, por exemplo, ó, eu vou utilizar para denotar um ponto no domínio da função, um ponto em R3, agora eu vou usar x, y e z, tá? Eu utilizei as duas maneiras. No slide anterior eu utilizei x1, x2, x3, e aqui eu estou utilizando x, y e z, para vocês verem que é indiferente, cada um pode usar a sua notação favorita, tá? Então, olha, como primeiro exemplo, vamos aqui descrever a temperatura em graus, tá? Então, a temperatura em um determinado ponto, x, y, z, é dada por essa expressão aqui, tá? Nesse caso, nós vamos denotar a função por t, t de temperatura, tá? Então, no ponto x, y, z, a temperatura nesse ponto é dada por esse valor aqui, ó. É o EE, o número E elevado à potência menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, mais 3e ao quadrado graus, tá? Então, isso é uma função que a cada ponto, a cada tripla aqui do seu domínio, associa esse número real, certo? Esse aqui, ó, é a imagem da tripla x, y, z, tudo bem? Bom, se é uma função, tem domínio e tem imagem, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui, ó. Nesse caso, quem é o domínio dessa função? A função que descreve a temperatura, né? Quem é o domínio? O domínio, nunca é demais relembrar, é o conjunto, né? Nesse caso, um subconjunto do R3, aonde a função está bem definida, né? Veja, a nossa função, ela pega uma tripla, x, y, z, né? E leva nesse número real aqui, e elevada a essa potência. Aqui não temos nenhum problema de definição, tá? Como nós podemos fazer e elevado a qualquer número real, então não tem nenhum problema aí, tá bom? Então, o domínio dessa função, pessoal, não temos restrição alguma para o domínio. Portanto, ele é todo o conjunto do R3. Esse é o domínio dessa função, tá bom?
Para a imagem, nós precisamos olhar com um pouquinho mais de calma, tá bom? Mas também não é difícil. Olha, nós queremos determinar, por exemplo, aqui, ó, é o domínio, eu vou colocar esse índice T aqui, né? É o domínio da função T, T de temperatura, tá? E nós queremos a imagem da função T, tá bom? Mas olha, vamos usar, para encontrar a imagem da função T, vamos usar uma outra função para nos auxiliar. Não é a mesma função, é outra função, tá? Inclusive, ela chama f, e é uma função da reta na reta, ou seja, uma função de uma variável. Mas essa nós já conhecemos muito bem, que é a exponencial, né? É a f de x igual a e elevado a x, ou seja, é a função de uma variável que para cada número real x, transforma ele em um outro número real, que é o e elevado a x, tá? Essa função de uma variável, nós já conhecemos muito bem. E como que é a maneira com que a gente desenha o gráfico dessa função, né? Então, vejam, aqui nós procedemos assim, né? Esse x aqui, essa é a variável independente, certo? Aquela que corre solta no seu domínio. Nesse caso, o domínio é o conjunto dos números reais. Então, esse conjunto aqui, ó, o x, né? O x variando nesse conjunto aqui, que é o domínio, esse conjunto dos números reais é esse conjunto aqui, tá? É essa reta aqui. Nós representamos ele aqui, tudo bem? Agora, a imagem é um y, pessoal, que também é um número real. Esse conjunto dos reais aqui, apenas para a questão de representação, nós representamos ele aqui, certo? Tudo bem? Então, esse aqui é o y, e é por isso que um ponto do gráfico, lembra, um ponto do gráfico para funções de uma variável é um ponto do R2. E é por isso que a gente desenha ele nesse R2 aqui, tá? Tudo bem? Agora, vamos lembrar que o gráfico dessa função aqui, pessoal, ó, essa função de uma variável, é mais ou menos assim, né? Aqui, digamos que é o 1, né? Isso. Então, ele vem assim, mais ou menos assim, né? Esse é o gráfico da e elevado a x. Tá? Para cá, ele fica bem próximo, né? Do eixo x, né? Aqui, ele é bem próximo do eixo x, e aqui ele cresce arbitrariamente, tá bom? Ou seja, eu desenhei o gráfico da função e elevado a x, que é uma função de uma variável, não para confundir, mas apenas para ajudá-los a observar o seguinte, que uma das maneiras de enxergarmos a imagem dessa função aqui, lembra o que eu falei? Esse y é um elemento desse conjunto que nós representamos geometricamente aqui, tá? Então, a imagem, pessoal, ela mora nessa direção aqui. Olha, mas essa direção, se a gente continuar, ela cresce arbitrariamente, certo? O que eu quero dizer com isso é que a gente já sabe que a imagem dessa função aqui é o conjunto dos números reais estritamente positivo, certo? Já a função t, certo? Ela também chega na reta, né? E não importa o que vai acontecer aqui.
em termos de imagem, né? Não importa, certo? Porque a imagem da função t vai ser a mesma imagem que a da função f, tá? Então, a imagem aqui, pessoal, é o conjunto dos reais que são estritamente positivos. Tudo bem? Esse aqui é o gráfico da f, tá, pessoal? Lembrando que o gráfico... Isso é o gráfico da função f. Tudo bem? Então, aqui. E agora, né? Temos a seguinte pergunta. Considerando ainda a função t, a função temperatura, né? Então, temos essa pergunta aqui. Qual o valor da temperatura no ponto cuja primeira coordenada é 1, a segunda coordenada é -1 e a terceira coordenada é 1? Ou seja, a pergunta é, qual é o valor da função t no ponto 1, -1 e 1? Ora, para encontrar esse valor, pessoal, o que nós precisamos fazer é o seguinte, no lugar de x, nós colocamos o 1. No lugar de y, -1. E no lugar de z, a terceira coordenada, que também é 1. Então, vamos lá. Então, o valor da temperatura nesse ponto é e elevado a -1 ao quadrado, -2 vezes -1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 ao quadrado. Tudo bem? Mas 1 ao quadrado, pessoal, é 1. O menos que estava ali, continua ali, certo? -1 ao quadrado também é 1. Então, isso fica -2. E 1 ao quadrado é 1. Portanto, temos aqui 3. -1, -2, mais 3, isso é igual a 0. Portanto, isso é e elevado a 0, que, como nós bem sabemos, é 1, certo? Então, o valor da temperatura no ponto 1, -1, 1 é igual a 1. Tudo bem? Bom, então, nós já vimos, né, pessoal, que o domínio da função t, vou pôr um tzinho aqui, tá? O domínio da função t é todo o conjunto R3, tá? Não temos nenhuma restrição, tudo bem? A imagem da função t é formada pelo conjunto de todos os reais que são estritamente positivos, tá? Que nós podemos escrever assim, como esse intervalo. E o gráfico da função t, pessoal, né? Lembra, nós já vimos a definição formal do gráfico, né? Então, lembra, o gráfico, ele é composto aqui por pontos que moram agora em R4, né? Por que R4, pessoal? Porque cada ponto desse é composto inicialmente por pontos do domínio da função, mas o domínio é o R3, né? E por pontos da imagem, mas a imagem é o subconjunto dos números reais, portanto, isso é um número real, certo? Então, temos 3 coordenadas que vêm do domínio e uma coordenada que vem da imagem, portanto, 4 coordenadas, onde o W é o valor da f aplicada em x, y, z, onde o x, y, z, como eu disse, é um ponto do domínio da função. Mas o domínio da função, nesse caso, é todo o conjunto do R3, tá? Bom, tudo bem, o gráfico existe, tá? Por definição, ele é esse subconjunto do R4, ele é um subconjunto do R4, mas aí surge uma pergunta natural, né? Nós podemos desenhar esse gráfico? Então, pessoal, para funções da reta na reta, nós podemos desenhar o gráfico porque ele mora em R2. Para funções de duas variáveis que assumem valores reais, nós podemos desenhar o gráfico porque ele mora
em R3. Porém, para funções de 3 ou mais variáveis, nós não conseguimos mais desenhar o gráfico. Ele existe, ele está bem definido, mas nós não conseguimos desenhá-lo porque agora ele é um subconjunto do R4. Se for 3 variáveis, se for uma função de 3 variáveis, ele é um subconjunto do R4. Se for uma função de 4 variáveis, ele é um subconjunto do R5, e assim por diante, certo? E a partir da quarta dimensão, nós não conseguimos mais visualizar. Então, nesse caso, a gente não consegue desenhar o gráfico, não conseguimos visualizá-lo. Porém, ele existe e está definido pela expressão que nós vimos no slide anterior. Bem? Apesar de não conseguirmos mais visualizar o gráfico de uma função de 3 variáveis, nós temos uma ferramenta auxiliar que nos ajuda a entender o comportamento do gráfico dessa função. Essa ferramenta, na verdade, essas ferramentas, né, são conhecidas como superfícies de nível da função f e são definidas desta maneira, tá? Então, para cada k, para cada número real pertencente à imagem de uma função f de 3 variáveis, né, nós dizemos que a curva de nível de f no nível k é o subconjunto do domínio da f, portanto, um subconjunto de R3 de todos os pontos x, y e z que satisfazem essa equação aqui, tá? São todos os x, y e z no domínio da função f, tal que f aplicada em x, y e z é exatamente k. Tá? Então, isso que é a superfície de nível no nível k. São os pontos do domínio da função que são levados através da função no número real k. Tudo bem? Bom, ainda no mesmo exemplo, olha, desculpa, pessoal, aqui temos um pequeno erro. Aqui não é T, né? Tudo bem? Estamos T de temperatura, né? Então, considerando a função T, né, que nós já vimos anteriormente, cuja expressão é essa, o domínio dela é o R3 todo, a imagem dela é o conjunto dos reais estritamente positivo, ou seja, esse intervalo aqui, né? Então, observemos que o 1, pessoal, o número real 1, ele é estritamente positivo. Portanto, ele pertence à imagem, aqui eu coloquei T de novo, F de novo, mas é T, né, pessoal? Aqui é T, ó. Tá? Então, observem que o 1, ele pertence à imagem da T, certo? Então, quem é a superfície de nível no nível 1, tá? São todos os pontos x, y e z no domínio da T, que nesse caso é o R3 todo, tal que T aplicado em x, y, z é igual a 1, tá? Então, se a gente for escrever a definição, né, da superfície de nível, então eu coloquei aqui, ó, N de nível e 1, significa que ela está no nível 1, que é o que nós estamos procurando, tá? Então, são todos os x, y e z pertencente ao domínio da T, tal que T de x, y e z é igual a 1. Tudo bem? Ora, então, esse conjunto que nós estamos procurando é esse aqui, ó. É o conjunto das triplas do R3, tal que E elevado a menos x ao quadrado, menos 2y ao quadrado, mais 3z ao quadrado, é exatamente igual a 1.
tá? Tudo bem? Então, pessoal, quando que é exponencial? Quando que e elevado a alguma coisa é igual a 1? Ora, quando a potência for exatamente igual a 0, certo? Então, resolver esse problema, né? Resolver essa equação é equivalente a resolver essa equação. Tudo bem? Então, ora, eu vou passar o x e o x ao quadrado, né? E o menos 2y ao quadrado para o outro lado da igualdade. Então, essa igualdade é equivalente a essa aqui, certo? Agora, o 3, eu posso dividir a equação inteira por 3, certo? Então, tudo isso é equivalente a essa igualdade aqui, certo? Ou seja, os pontos do R3 que são levados pela T no valor 1 são os pontos X, Y e Z que satisfazem essa igualdade, tá? Tudo bem? Certo. Agora, então, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte, né? Nós podemos extrair a raiz de ambos os lados, certo? Nós podemos extrair a raiz aqui e também aqui, certo? Tudo bem? Então, o que nós temos é que a superfície de nível no nível 1 são os x, y, z pertencente ao R3, tal que T leva esses pontos em 1, e como nós vimos nas contas anteriormente, isso é a mesma coisa, né, que eu tenho na primeira coordenada x, na segunda coordenada y, e na terceira coordenada, pessoal, tá aqui, ó, dessa expressão, extraindo a raiz de ambos os lados, né? Vejam, se eu extrair a raiz aqui, então isso vai ficar que z é igual a mais ou menos a raiz de x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre 3. Então, no lugar do z, pessoal, aqui, eu posso colocar essa expressão mais ou menos raiz de x ao quadrado mais 2y ao quadrado sobre 3, onde o x e o y pode ser qualquer número real, tá? Então, essa é a superfície de nível da função temperatura no nível 1, tá bom? E era isso, pessoal. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.